Fé. Olá, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. Talvez alguém fale assim, nossa, Escola da Fé, vamos aprender, vamos estudar. Sim, mas é um aprofundamento que eu trago aqui a Sagrada Escritura, alguns textos e também o Catecismo da Igreja Católica. O interesse é explorar alguma coisa que nós temos aqui e não se esgota. O assunto hoje é a oração na vida cristã, a partir do número 2650 do Catecismo da Igreja Católica. Se você for pesquisar e depois por conta própria, faça isso sim. Você pode procurar no site vaticano.va o Catecismo da Igreja Católica. Você acha lá, tá bom? É muito fácil. Ok, então a inspiração bíblica que eu trago para hoje é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Olha como diz aqui então: da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Celebramos há 2 semanas atrás, Pentecostes, e nos alegramos com isto, por isto. E devemos sempre perceber que somos a igreja que estamos no tempo pentecostal. Agora é o tempo pentecostal, tempo do Espírito. O Pai criou, junto com Jesus e o Espírito Santo, é claro. Jesus redimiu, foi Ele que morreu na cruz, não foi o Pai nem o Espírito Santo. É Ele que morreu e ressuscitou, mas em unidade com o Pai e com o Espírito. E agora, depois da ascensão de Jesus junto do Pai, é o Espírito, a igreja que vive pelo Espírito Santo, para fazer acontecer a vida de Jesus, sua mensagem, o seu reino, a redenção, ser atualizada sempre, inclusive nos sacramentos da igreja, que é o nosso assunto também, para louvor do Pai. Então, nos nossos números do Catecismo da Igreja Católica, podemos aprofundar nossa identidade cristã e tratando de oração. Então, começando no número 2650. A oração não se reduz ao brotar espontâneo de um impulso interior. Ah, meu Deus, isso já é uma pulga atrás da orelha de muita gente, viu? Sobretudo começar por mim. Não reduz, a oração não reduz, apenas uma brota espontaneamente do meu coração uma palavra. É um impulso interior. O Espírito Santo é que impulsiona o ser humano para a oração. É verdade isso, mas não reduz somente nisso. Para orar é preciso querer. Eu acho que já está bom já o assunto para hoje, viu? Vamos parar por aqui já. Para orar precisa querer. Santo Inácio de Loyola fala da vida espiritual como um exercício. Eu tenho que me empenhar. É impulsionado pelo Espírito, é ação do Espírito, é iniciativa de Deus, mas tem que querer. O diálogo, oração não é diálogo, oração dialogal. Então, uma pessoa aqui e outra aqui. Se tem o diálogo, quer dizer as duas que estão em diálogo. Se apenas uma pessoa fala, não é mais diálogo, é monólogo. Então, oração é diálogo. Deus fala, eu escuto. Eu falo, Deus escuta. Para isso, tenho que querer. Se eu não quiser, não provoca diálogo. Deus não força a barra da natureza humana, apesar de continuar amando e inspirando. Tampouco basta saber o que a Escritura revela sobre a oração. Eu sei o que é oração. Eu estudei na catequese, eu li no livro, eu vi na Bíblia. Tá, mas só saber sobre oração? É preciso também aprender a rezar. Quando os discípulos de Jesus falaram, olha, os discípulos de João aprenderam com João a orar, ensina-nos também.
nós temos que aprender diariamente, impulsionado pelo Espírito, em nome de Jesus, rezar ao Pai, mas eu preciso querer, aprender. Ora, é através de uma transmissão viva, a tradição sagrada, que o Espírito Santo, na igreja crente e orante, ensina os filhos de Deus a orar. Então, nós temos uma tradição sagrada, 2000 anos de caminhada como igreja. Tem a Sagrada Escritura, inspirada por Deus, no início do cristianismo, temos também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, ali no tempo que Jesus, após a sua ressurreição, a igreja escreveu, inspirada por Deus, textos bíblicos, mas tem também os 2000 anos de história, experiências concretas. Semana que vem vamos falar de exemplos, de modelos, de amigos da oração, que são os santos, que é a Maria, etc. O número 2651 diz o seguinte: a tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé. A oração e a fé caminham juntas, mas eu preciso exercitá-las, particularmente pela contemplação e pelo estudo dos crentes. Então, contemplação é aquele silêncio cheio de Deus, aquele vazio preenchido de Deus, é aquela meditação, aquela imaginação dos textos, da verdade de Deus. Contemplação não é apenas você ficar levitando, pode chegar a isso, como tivemos experiências, mas contemplação é você, com a sua razão, com a sua consciência, com a sua vontade, colocar-se diante do mistério de Deus. Daí Deus age e você se dispõe. E também estudo dos crentes. Quem acredita precisa estudar. Então eu vivo a vida de oração e eu pesquiso racionalmente o que é verdade e adiro, faço uma adesão a essa verdade, pela razão. É a vida espiritual racional, não é apenas uma emoção, uma questão de psicologia, mas é também uma questão de razão, de intelecto, de vontade, de sabedoria, que guardam, a contemplação e o estudo dos crentes guardam no seu coração, a pessoa humana guarda no coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação. Nossa, que palavra que é isso, né? Economia da salvação. Acontecimentos, a história. Maria guardava tudo em seu coração. Ela contemplava, ela percebia, acreditava, percebia a ação de Deus e sabia como que ela deveria agir e reagir. E quando se fala as palavras da economia da salvação, é o Antigo Testamento e a pessoa de Jesus. Economia aqui é a realização da salvação. Não vamos entender a economia como dinheiro, mas a economia da salvação é tudo o que aconteceu, desde a criação, antes até no sonho de Deus, no pensamento de Deus, que quis criar, decidiu criar, depois a criação, a história da salvação, Jesus Cristo e o tempo novo que vivemos agora, até a eternidade. E pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam. Os seres humanos experimentam uma verdade espiritual na vida humana, concreta. Isso tudo deve ser, então, uma situação, é uma exigência de eu viver, buscar, estar em comunhão com esta profunda realidade espiritual. E espiritual não é coisas das nuvens, espiritual é o essencial da vida humana, é o essencial de Deus. O número 2652 do Catecismo diz o seguinte: o Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. Aqui diz coração orante. O Espírito Santo é a água viva que jorra para a vida eterna. Aqueles que creem brotarão do seu coração fonte de água viva. Acreditar e orar. Agir também, claro, que quem ora, quem acredita, age. Agora, se eu ajo ou não ajo, aí é resposta à fé. Se eu tenho um comportamento, um discernimento,
uma nova atitude, uma atitude diferente, fruto da oração, é sinal de que eu estou fazendo a partir da experiência de Deus. Agora, se eu fico agindo, reagindo, não é mais de Deus. Se eu estou no meu egoísmo, se eu estou vivendo a minha maldade pessoal. É Ele quem nos ensina a recolhê-la na própria fonte. Jesus, é o Espírito Santo que faz com que nós recolhamos a verdade essencial, a vida espiritual, essa água viva na fonte. É o Espírito Santo que faz eu buscar a fonte, que é Jesus Cristo. Ora, há na vida cristã mananciais onde Cristo nos espera para nos dar a beber o Espírito Santo. Bonito isso aqui, hein? Na vida cristã existem situações que devemos perceber, ter uma percepção. É tão importante, uma percepção diante das pessoas, dos acontecimentos, dos fatos. Eu perceber que Cristo está esperando que eu beba da fonte. Tem um risco, um perigo, eu achar que a graça de Deus, né, já que falo de água, né, transbordante, que é o Espírito que Deus dá, que Jesus Cristo manifesta, eu pensar que é uma torneira aberta e na hora que eu quiser, eu vou lá e bebo a água debaixo daquela torneira. Está errado isso. Não é assim a graça de Deus. Então Cristo espera e eu vou de encontro. Palavra de Deus nesse assunto aqui todo. Catecismo 2653 diz: a Igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Devemos aprender constantemente. Filipenses 3:8. Pela leitura frequente das Divinas Escrituras. Leitura frequente. Eu posso só ler, ler simplesmente, mas eu preciso ler e assimilar, ler e degustar. E eu aprendo a realidade de Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras. Se eu não busco a leitura e nem a vida de oração, pouco irei aprender ou conhecer de Jesus Cristo. Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Então não é leitura pela leitura, mas uma leitura espiritual para iluminar o meu agir concreto, o meu ser concreto. Porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Dei Verbum, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, e outros textos, outros documentos dizem isso também da tradição da Igreja. Eu vou repetir: a Ele, a Jesus Cristo, falamos quando rezamos. A Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos, os textos bíblicos. Então, falamos a Ele na oração, escutamos a Ele quando ouvimos os textos bíblicos, lemos. Catecismo da Igreja Católica, número 2654. Os padres espirituais, parafraseando Mateus 7,7, resumem assim as disposições do coração, alimentado pela palavra de Deus na oração. Como que diz? Eu vou colocar aqui Guido o Cartucho, talvez poucos conheçam, é um dos teólogos no início da Igreja. Ele escreve assim, olha como ele escreve: procurai na leitura e achareis na meditação. É bem místico isso, né? Batei à porta na oração. Ele está parafraseando Mateus 7,7. Batei, será dado, será aberto, procurai e encontrarás, aquele texto. Então ele está parafraseando: procurai na leitura e achareis na meditação. Batei à porta na oração. E por fim, e ela abrir-se-vos-á na contemplação. Entendeu? Leitura, meditação. Coração, sentimento, vontade. E contemplação. Repito, não é para você ficar levitando, é para você
mergulhar no mistério. Isso exige prática de oração, escuta da palavra, escuta de Deus na realidade que vivemos. A liturgia da igreja, que também é oração, vamos entender. A partir de 2655, o número do Catecismo da Igreja Católica diz assim: a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. Participar da celebração litúrgica, mesmo quem não pode comungar, participar dela, participar nela, vale a pena, porque é oração. Missão de Cristo e do Espírito Santo. Cristo, o Redentor, o Espírito Santo, aquele que atualiza a redenção. Então é a ação de Cristo e do Espírito Santo. Na liturgia sacramental da igreja, os sacramentos, as orações, anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação. Isso permanece, prossegue no coração de quem ora. Tão importante nós fazermos um silêncio ou uma preparação antes da missa, para desfrutar bastante do que a missa oferece, o mistério da missa. E depois também ter um momento de ação de graça, de louvor. Agora, em tempo de pandemia, eu creio que no dia de hoje ainda estamos transmitindo a missa pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode e deve, na sua casa, participar bem. Por isso, entrando no mistério da salvação. Por isso, você perceber que é preciso ouvir a palavra, meditar, levar à contemplação. Para isso, precisa ter um ambiente favorável, até mesmo uma posição do corpo da melhor forma possível, dizer para os filhos pequenos, dizer para o marido, para a esposa, dizer para os irmãos: olha, vamos parar um pouco, vamos aproveitar esse momento de oração que é muito rico para nós, porque senão pode haver dispersão. Mas isso não só agora que está sendo transmitido pelas redes sociais, como também no dia a dia, depois, quando voltarmos para a missa presencial, ali também eu posso estar disperso. Não é pecado ficar disperso, mas é bom evitar, para eu aproveitar bastante daquilo que Deus oferece para mim. Aquilo que a comunidade celebra como um mistério de fé, uma fé comum. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e depois da sua celebração. Então, a preparação pessoal, interesse, vontade, querer celebrar aquele mistério. Isso ajuda muito, viu? Deus encontra um coração preparado, acolhedor e faz miséria, faz tudo o que quer fazer, porque encontra um coração disposto. Claro que Deus pode também transformar corações de quem está disperso, mas não é o normal, o ordinário. O extraordinário pertence a Deus, mas o ordinário, aquilo que é o que devemos fazer comumente, depende de nós. Então, a preparação pessoal, o interesse, sobretudo uma fé profunda de encontros daquilo que celebramos. Mesmo quando vivida no segredo, Mateus 6,6, vai no seu quarto e reza em segredo ao Pai, mesmo assim, a oração é sempre a oração da igreja. Então não rezo eu e Deus, eu sozinho, eu comigo, eu com Deus e pronto, mas é a oração da igreja. É comunhão com a Santíssima Trindade, que é um Deus comunidade. Não somente a missa, mas qualquer momento de oração eu devo estar em comunhão com o outro, porque eu sou membro de um corpo, eu não sou um qualquer um, eu não sou uma pessoa individual, isolada, sou indivíduo, mas não sou isolado de outros membros do corpo. Então é uma comunhão entre nós, não só enquanto igreja, mas enquanto sociedade, humanidade. Eu devo me sentir, me fazer em comunhão com todas as pessoas da face da terra. Papa Francisco disse, no tempo de pandemia, há um risco de cada um viver para si, defender a sua vida, defender a família, esquecer do outro, não ligar para o outro. O individualismo pode até crescer, apesar de termos sede de abraço, saudade de encontro com os amigos, mas pode crescer o individualismo. Isso não é bom. As virtudes teologais.
Entra-se na oração como se entra na liturgia, pela porta estreita da fé. Fé é uma virtude teologal. Porta estreita da fé. A fé não é tão simples assim. Exige muito de nós um esforço muito profundo e docilidade ao Espírito. Então entra pela liturgia, entra o coração que se entra na liturgia, e aí a vida de oração ela entra, ela existe pela fé. Através dos sinais de sua presença, é a face do Senhor que nós buscamos pela fé e desejamos, vontade própria. É a sua palavra que nós queremos escutar e guardar. Não são minhas palavras, nem palavras do mundo, mas a palavra de Deus, que deve iluminar o meu ser e agir. 2657 diz assim: o Espírito Santo que nos ensina a celebrar a liturgia na expectativa do regresso de Cristo, educa-nos para orar na esperança. Regresso. Cristo irá voltar. Enquanto isso, o Espírito Santo nos educa para orar na esperança. Esperar? Não é esperar. Esperança não vem de esperar. Esperança vem de esperançar. Eu me lanço. Esperar é assim, né? Eu estou esperando o ônibus no ponto e fico esperando ele passar. Não é essa a esperança cristã. A esperança cristã é esperançar. Sabendo que o Senhor volta, sabendo que o reino já é definitivo, eu me lanço em atitude, em comportamento, em coerência de vida, me lanço para uma confiança no futuro, me lanço para um projeto de ação, e daí isto sim é esperança cristã. E vice-versa, a oração da igreja e a prece pessoal nutrem em nós a esperança. O Espírito Santo nos ensina a ter esperança, a viver na esperança, e também a oração da igreja e a prece pessoal nutre tudo isto. Particularmente os salmos, com a sua linguagem concreta e variada, ensina-nos a fixar em Deus a nossa esperança. Eu tenho alguns textos aqui. Salmo 40, versículo 2. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me, ouviu o meu clamor. Também a carta aos Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança vos enche de toda a alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Se alguém está desesperado por aí, ou sem esperança, então vamos cultivar isso, que é fruto do Espírito, é a ação de Deus e também é a atitude minha de entrega. O número 2658 diz: a esperança não engana. É de Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é a fonte da oração. Quem bebe dessa fonte atinge os cumes da oração. O amor. Então, eu posso até, um acréscimo meu, avaliar se estou orando bem. Estou amando? O amor é fruto e fonte da oração. E a oração, quem bebe da oração, quem exercita a oração, naturalmente atinge esta fonte, o cume, o ponto mais alto do amor. São João Maria Vianney diz o seguinte: eu vos amo, ó meu Deus. É uma oração que ele faz. E o meu único desejo é amar-vos até ao último suspiro da minha vida. Amo-vos, ó meu Deus, infinitamente amável. E antes quero morrer e amar-vos do que viver sem vos amar. Amo-vos, Senhor, e a única graça que vos peço é a de vos amar eternamente. Meu Deus, se a minha língua não pode dizer a todo momento que vos amo, quero que o meu coração o repita tantas vezes quantas eu respiro. São João Maria Vianney. E hoje,
no número 2659, fala do hoje, sobre a oração. Aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra do Senhor e participando do seu mistério pascal. Nós cultivamos nossa vida espiritual e a nossa vida de oração, aprendendo a orar em momentos de comunidade, em momentos de escuta da palavra, celebração da palavra, celebração do mistério pascal, sobretudo a liturgia, mas também quando eu vou para o batismo, para o matrimônio, para exéquias, a encomendação de um ente querido que faleceu, a unção dos enfermos, a reconciliação pelo sacramento da confissão, a crisma, a ordenação, momentos de comunidade, de celebração, de fé, de encontro com o Senhor, de encontro com os irmãos na fé, no compromisso de ajudar o mundo a ser melhor. Isso tudo alimenta nossa vida de oração. Então, hoje, a comunidade não está se reunindo presencialmente, mas estamos unidos pela fé, pela oração, pelo amor, pela solidariedade, pelo interesse de que o outro esteja bem. Mas a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o seu Espírito é nos oferecido para fazer brotar a oração. O Espírito é oferecido para nós, é a efusão do Espírito. Diariamente, Jesus comunica o seu Espírito, que atualiza em nossa vida, no dia a dia, a sua presença, a confiança nele e o discernimento espiritual que devemos cultivar sempre. O ensinamento de Jesus sobre a oração ao nosso Pai está na mesma linha que o ensino sobre a providência. Oração ao Pai e providência, confiança na providência divina, está na mesma linha, diz o Catecismo. Então, a oração ao Pai e saber que Deus é providente está na mesma linha. Veja o que diz. O tempo está nas mãos do Pai. Quando nós oramos ao Pai, nós falamos que o tempo pertence a Deus, está na mão dele. É no presente que nós o encontramos, não é no futuro, é agora. É agora que o encontramos. Não ontem nem amanhã, mas hoje. Então eu convido você a fazer experiência diária do momento, com perspectiva do futuro, agradecendo o passado que aconteceu, mas vivendo no presente. Tem gente que preocupa-se demais, ocupa-se com aquilo, previamente com aquilo que não aconteceu, ou fica vivendo no passado. Então faça uma experiência no presente, da presença de Deus. Então, nem ontem nem hoje, mas hoje. Quem dera, diz o Salmo 95, quem dera ouvisses hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Salmo 95. O número 2660 diz, orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante. É um dos segredos do reino. Olha o segredinho de Deus aí, né? O segredo do reino, orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante. Revelados aos pequeninos. Os pequeninos descobrem, os simples de coração, as pessoas humildes sabem, reconhecem a ação de Deus, a presença de Deus, porque Deus revela. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes esses segredos aos pequeninos, diz Jesus, aos servos de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom orar para que a vinda do reino da justiça e da paz influencie a marcha da história. Justiça e paz. Sem isso, não existe o reino de Deus. Justiça e paz concretamente na vida da gente, pessoal, na família, na própria igreja e na sociedade. Mas também é importante levedar pela oração a massa das humildes situações cotidianas. O fermento, né? Fermentar a massa através da oração e do testemunho de vida, eu acrescentaria. Todas as formas de oração podem ser esse fermento a que o Senhor compara o reino. Resumindo, para encerrar nossa conversa aqui, número 2661 faz um resumo assim. É por meio de uma transmissão viva pela tradição que na igreja o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. Então, Bíblia, tradição, ação do Espírito. 2662,
a palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes da fé, da esperança e da caridade são fontes da oração. A palavra de Deus, liturgia e as virtudes teologais. Então, que Deus possa nos dar muita alegria, muita paz, muita coerência de vida e que nossa vida de oração possa amadurecer cada vez mais. Deus nos ajude e próximo programa teremos o tema O Caminho da Oração. Veja, tem tanto assunto no Catecismo da Igreja Católica que vale a pena você ler em sua casa, tá bom? Deus te abençoe, muita paz e fique com Ele.